Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarck. Olá, ouvinte do Defesa em Pauta. Meu nome é Denis Sampaio, estamos aqui mais uma vez para colocar a defesa no centro do debate, sempre com aquele objetivo de um debate técnico, mas com o objetivo de nós aprimorarmos a atividade nossa, do dia a dia. Sempre com o apoio da Lamarck, marketing jurídico para grandes advogados e advogadas. Acompanha lá no Instagram, tem coisa bem legal lá da Lamarck. Hoje nós vamos ter como convidada minha grande amiga Rafaela Garcês, que é defensora pública aqui no Rio de Janeiro, junto comigo, minha ex-aluna da faculdade e uma das integrantes do podcast Na Veia, junto com Gina Muniz e nosso grande amigo Fernando Sofia. Isso aí. O nosso papo hoje é um papo sério, muito sério, sobre a utilização das câmeras corporais na atividade policial. Tema que Rafa conhece muito bem, já esteve enfrentando toda a questão perante o Supremo Tribunal Federal, estudando bastante, e já vi reportagem sua também no Fantástico sobre esse enfrentamento. Já atuou em casos na sua atividade como defensora pública, e aí vale a pena nós trazermos esse debate para a defesa. Exatamente. Fala aí, Rafa, a palavra é sua. Olá, Denis, que bom estar com você aqui, né? Agora retribuindo, né? Porque você já participou do Na Veia, agora eu estou no Defesa em Pauta. Te parabenizar, porque eu acho que educação em direitos, né? A gente começa um projeto, eu vou te falar isso a partir do Na Veia, a gente começa o projeto achando que é para um público, e ele ganha vida. Sim. E é muito legal, assim, hoje diversos colegas que estão sendo aprovados nas defensorias do país inteiro, né, são ouvintes, então com certeza saiba que vai ser para advogados, vai ser para estudantes e para quem é interessado, né, nessa defesa de gente que está trabalhando mesmo, né, porque hoje a gente pensa, e claro, as teses são importantes, estudar é essencial, mas quando você conversa com a galera que está ali atuando numa litigância estratégica e trabalhando, o que você vai ver é o quê? Gestão da prova. Formar a instrução, como instruir e quando instruir. E isso é o que vai fazer, muitas vezes, a diferença na atuação. Então, eu acho que a prática que você traz e que as pessoas vão aí, ouvindo seu podcast, uma pessoa com mais de 20 anos de prática, vão poder beber dessa fonte, né, de forma gratuita e na hora que está lá se deslocando, correndo. Então, só te parabenizar, porque é uma forma de comunicação que realmente transforma muito. Olha aqui, te agradecendo, mas lembrando que além do podcast, está gravado também a nossa conversa aqui, lá no canal do Defesa Plena, lá no YouTube. Exatamente. E para falar, né, das câmeras corporais, a gente, né, vou falar da minha experiência no Rio de Janeiro, né, que como a gente já conversou um pouquinho antes de começar, né, no Rio de Janeiro a gente tem uma situação especial em relação ao resto do país, porque nós temos a DPF 635, né? Então, não tem como pensar na atuação do advogado do Rio de Janeiro em relação à instrumentalização dos pleitos, principalmente nos atos em que tem uma atuação de polícia ostensiva sem pensar na utilização ou não da câmera, né? Então, a utilização dela no processo é uma coisa, mas o conhecimento por parte de quem está exercendo a defesa é essencial do conteúdo, né? Você sabe, Rafa, que, claro, né, nós somos professores, a gente trabalha essas questões na teoria, né, mas claro com um objetivo nosso prático, e aqui é o objetivo principal do nosso podcast. Mas eu já gravei aulas sobre a atuação da defesa em relação ao controle defensivo das câmeras corporais. Exatamente. Embora a DPF seja direcionada ao Rio de Janeiro, a DPF 635, ela tem tentáculos no Brasil. Sim. Porque muitos alunos meus, fora do Rio de Janeiro, estão também enfrentando esse tema. Então, eu acho que essa conversa
acabou Não. saindo das Não, fronteiras. ela sai com certeza, porque é uma realidade a necessidade de controle da atividade policial, de transparência, né? E o ministro Fachin colocou, quando a gente fala desse preceito fundamental, desse direito fundamental à segurança pública e de uma polícia que seja submetida ao controle e à sindicabilidade dos seus atos, a gente não pensa só para o Rio de Janeiro. Sim. Só que no Rio de Janeiro a gente tem a obrigatoriedade. Sim. Claramente estabelecida. Sim. Temos a Lei Estadual 5.588, né, que primeiro estabeleceu a necessidade das câmeras nas viaturas, né, em 2009, e ela foi alterada em 2021 e colocou a obrigatoriedade também agora dessas câmeras corporais, como a gente chama. E essas câmeras corporais, ela está bem clara, que é para CORE, para BOP, que é para toda a polícia ostensiva. Então, é uma situação aqui no Rio que a gente tem tanto uma regulação estadual quanto a DPF. Mas no Brasil inteiro, independentemente da existência de uma lei estadual, digamos assim, a gente pode começar a pensar na exigência por conta desse controle. Sim. Então, assim, é um caminho que eu acho que é sem volta, né? Porque depois eu participei de um documentário, né, que passou no Fantástico a primeira matéria, depois foi para a Globo News em 4 episódios, com participação da ouvidora da Polícia do Rio de Janeiro, ministro Schett, com diversos setores também. Então a gente viu um caminho sem volta. E foi logo na semana que teve o caso do cara que foi jogado pela ponte, né, pelo policial. Isso. E as pessoas filmaram, e inclusive, né, o Tarcísio, que era um governador contrário, né, claramente ao uso das câmeras, voltou atrás e voltou a um programa de ampliação das câmeras corporais. Então a gente vê que a sociedade em si almeja, e a gente como operador de direito, claro, a gente quer para que haja um controle. Controle esse que é para evitar a letalidade e também, e não é evitar letalidade porque eu estou presumindo que todos os policiais sejam arbitrários, porque os números demonstram Isso. que a utilização desse equipamento tem trazido a redução da letalidade, mas também protegendo os bons policiais que, né, na DPF, que eu acompanhei agora como coordenadora, né, subcoordenadora de defesa criminal da Defensoria, local que você também já ocupou e que eu honrosamente também agora estou sucedendo e tentando ali fazer, né, o pouquinho aí que eu aprendi também muito com você. Até parece. Ah, verdade. Eu tenho muita gratidão e você é inspirador e sabe que no início várias mensagens pedindo apoio, porque ninguém sabe tudo, tá, gente? Então, defesa plena, defesa em pauta, ninguém sabe tudo. E agora na coordenação eu vejo isso. A gente recebe ligação dos colegas, só que muitas vezes, institucionalmente, o que eu já falei, a gente tem o WhatsApp, a gente tem os grupos. Então, quem tá na advocacia vai ter o Defesa Plena, vai ter o NGC, que eu sei que vai participar do podcast, vão ter outros grupos. É importante essa união para que a gente troque ideias e se fortaleça. Mas aí na ADPF também, o ministro Fachin, que eu acompanhei, né, fui a Brasília, acompanhei o voto todo dele, ele também fala da vitimização policial, né? Então a gente a gente precisa da redução da letalidade e da vitimização. E as câmeras, eu não tenho dúvida, né, que o Estado que investe em câmera, ele está investindo em inteligência e melhor atuação. Né? Você sabe que o nosso podcast, né, como já falei, ele tem um envolvimento direto com a defesa, né? Para o aprimoramento defensivo, também colocando os dedinhos na ferida da defesa, Sim. da nossa defesa Sim. pública ou privada. E um dos pontos que eu trago, eu vou até falar, que você falou do seu documentário, me lembrou, um dos pontos que eu trago no curso Técnica de Inquirição e Testemunha é justamente o controle defensivo da utilização das câmeras. Como é que a gente controla isso? Sim. Não é só a parte de ofício, não é só a parte de requerimento, é na audiência, fazendo perguntas. E nesse módulo especial, como material complementar, estão os quatro episódios do seu documentário. Legal. Agora... E eu queria falar nessa coisa do controle, e é muito importante
Lá agora, né, na Defensoria, a gente está estabelecendo o fluxo a partir da audiência de custódia, conversando com os coordenadores da audiência de custódia, o Pedro Souza e o Lucas, que estão lá. Nós temos oficiado já no Rio de Janeiro, o órgão que faz esse controle é a Ouvidoria de Polícia, já oficiando, pedindo a vinda dessas imagens e, claro, a Defensoria tem seu poder de requisição, os advogados também podem fazer esse tipo de requerimento, porque essa imagem ali, né, se ele estiver oficiando no flagrante, ele também, como defesa técnica, tem que ter acesso, mas para ter esse acesso, para avaliar se depois vai requerer no processo a vinda dessas imagens, Sim. porque é essencial esse controle, Claro. né? Você não pode chegar, digamos assim, desavisado e sair pedindo sem saber o que vem. Eu, né, como no início eu já pegava o processo com um bonde andando, com um problema que era de prazo, né, porque a gente tinha um problema desse modo ocorrência, que no Rio de Janeiro eram 60 dias, agora foram 90. Se o policial não ativasse, então quando vinha para mim, eu já tinha que pedir em resposta. Sim. Muito, né, num escuro ali, mas infelizmente sabendo que as práticas, né, policiais, a partir da experiência de 18 anos de defensoria, que as práticas, como regra, traziam diversas violações de direito e legalidade. As câmeras vieram e trouxeram, assim, diversos êxitos. Então, mas o que eu recomendo, ali eu não tinha muito instrumental, mas o que a gente está trabalhando hoje como Defensoria do Estado que venha desde a audiência de custódia para que tenha essa avaliação e que não se perca essa prova. Você sabe que, você sabe, mas para os ouvintes aqui, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro instalou o primeiro núcleo de investigação defensiva do Brasil e eu coordenei, tive ali, a partir da sua iniciativa, né? Tive a grande honra de coordenar o núcleo de... Criar e coordenar. Criei, coordenei. E lá na época a gente também oficiava, sim, justamente numa investigação defensiva para saber quais seriam ali os pontos de aderência da defesa ou não, dependendo do caso concreto. E você está me sucedendo na coordenação do núcleo de investigação, e é interessante que todos que estão aqui ouvindo, né, com uma atividade defensiva, tenha esse contato desde o nascedouro do caso penal para ter toda a estratégia defensiva. Sim. E um ponto que você já trouxe para a gente, mas eu queria que a gente individualizasse esse ponto, tecnicamente, para os ouvintes, nós temos duas formas, principalmente de armazenamento das imagens. O policial, ele sai com a câmera acoplada, aquelas polícias que estão utilizando, o Rio de Janeiro deve utilizar na sua totalidade, a Polícia Militar e outras em si, mas sai acoplado na suma farda a câmera corporal. Gravou. Numa determinada quantidade de pixel, né? E aí o pessoal da Lamarck consegue me ajudar aí nas questões técnicas, mas isso pode mudar. Sim. Isso pode mudar e isso é importantíssimo para a mudança, tanto do armazenamento quanto da qualidade da imagem. Fala um pouquinho para a gente aí. Então, existe a possibilidade de ativação desse modo ocorrência, né? Sim. E também é muito importante, né? Porque muitas vezes eu vou pensando na prática, tá? Claro. Que era sempre a minha prática lá defensiva, que era assim, o policial, mas por que você não ativou o modo ocorrência? Doutora Tavares, mas o que é? É um clique, gente. Sim. Não vou aqui baixar, não. É um clique, ativa o modo ocorrência, ele melhora a qualidade da imagem e, além disso, o armazenamento dessa imagem vai para 12 meses. Se amplia o tempo de armazenamento numa nuvem que, segundo a informação que nós temos, a polícia não tem nenhuma ingerência, então aquela imagem, né, a gente tem, né, já uma presunção inicial de que não tem nenhum tipo de adulteração, porque a empresa que cuida e armazena é uma empresa terceirizada e a polícia não tem nenhum controle, então... No Brasil. Isso, sim. E então a gente tem esse controle.
E é muito importante nós pensarmos nessa questão da simplicidade da ativação desse modo, para que nós possamos produzir provas ali, ou na sua inviabilidade, que o policial tem que ter o treinamento para usar esse equipamento. Ele é um equipamento como... Não é só armamento que o policial precisa de... Então, eles têm o treinamento. Então, eu acho que é muito importante na audiência a gente sempre perguntar quando ele eventualmente não tiver ativado e a gente perder essas imagens. Mas o senhor não ativou? Mas qual é o mecanismo de ativação? É um clique. O senhor teve treinamento? Tive. Então, assim, por mais que seja, né, a situação é só um clique policial. Né, você inviabilizou. E aí vem o que a gente fala da perda da chance probatória, e em havendo contradição da versão do réu, que tem a favor dele, né, a presunção de inocência, e o policial que, tendo um meio legal, e no caso do Rio de Janeiro, determinado pelo Supremo, sem exceções, depois eu quero te perguntar, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Sem exceções, se eu não souber responder. A professora, não, é uma dúvida, vamos usar o professor, entendeu? O pessoal da gravação começou a rir aqui. Aqui, ó. E sem exceções, vai ter que usar essa câmera, né? E em não usando e não ativando um modo que é simploriamente ativável, perda da chance probatória. Né? Que está dentro, né? Ali o Estado teria que se desincumbir de demonstrar que a hipótese policial que poderia ser corroborada não foi por um ato de omissão desse mesmo agente estatal, e a versão do réu, que tem em seu favor, né, a presunção de inocência, que é uma garantia fundamental dele, não pode ser precarizada por esse tipo de omissão, negligência policial. Você sabe que nós temos a DPF 635, temos as normas estaduais aqui do Rio de Janeiro. Não conhecemos, eu pelo menos não conheço as normas de todos os estados, mas nós temos a portaria 648/2024 do Ministério da Justiça, sim, que determina que seja ali... Essa portaria ela é um pouco complexa. Né? Ela chegou agora a ser revogada, porque teve briga com os governadores, Isso. Mas ela vai vir um dia. Sim, mas ela tem ali um quê de complexidade justamente porque gera discricionariedade para os estados, aquela questão toda. Isso. É fato que há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional, para que todos os estados tenham essa implementação. E o que você falou lá do início, é proteção para todo mundo. Proteção para o cidadão, é proteção para o policial, para o bom policial, redução de letalidade de pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que a gente conhece muito bem, principalmente a situação do Rio de Janeiro. Mas, como nós estamos num podcast, antes da sua pergunta para mim, como nós estamos num podcast envolvendo a defesa, o mais importante para mim nesse ponto, para além da implementação, é como a gente vai controlar isso. Como efetivamente a defesa vai controlar isso. Como que a defesa consegue fazer uma pergunta para um policial para dizer, policial, você deveria ter utilizado essa câmera. Não é perguntar para ele por que não utilizou, porque ele vai chegar em audiência com inúmeras respostas, ainda que falseando com a realidade num caso ou no outro. É ter técnicas para chegar. Havia uma determinação no Rio de Janeiro legal e constitucional pela DPF, em que o policial deveria utilizar. E não utilizando, cabe ao julgador analisar essa omissão estatal. Claro. Né? E aí vem todas as teses defensivas, a perda de uma chance probatória, ou mesmo a necessidade. Não, e é isso, muitas vezes eles estão utilizando, mas eles não utilizam mal, encobrem. Aí quando há uma questão muito comum é você perceber que a imagem foi encoberta, né, nos processos em que eu atuei, então eu comecei a pedir muito, então tive acesso a muitos casos, né, porque eu comecei a ser a chata das câmeras, né. E aí você vê as imagens encobertas. Então, se alguém que tem que fazer um uso ostensivo encobre o que está sendo filmado, evidentemente ele está tentando excluir da apreciação judicial, né, e das partes os atos dele. Então, isso já, até nessa malfadada, né, presunção às vezes, né, de que o policial está lá, que ele vem para falar a verdade, que ele é um agente público,
ela se inverte, porque se você está encobrindo os seus atos, eu passo a presumir que você está fazendo alguma coisa errada, que não pode ser controlada pela instituição, pela sua corregedoria, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, a gente não pode esquecer, né? Claro. Que tem que fazer esse controle, deveria fazer, né? Então, todo o debate também é isso, deveria. O promotor não poderia, até que para a gente, às vezes, a gente vai fazer esse controle prévio e a gente vai juntar ou não. Mas no mundo ideal, os delegados e os promotores deveria ser automático. Deveriam ter acesso, não deveriam nunca denunciar sem analisar essas câmeras. Mas acaba que esse controle tem sido feito bravamente pela defesa, que deve fazer, deve recorrer usar mais. Eu acho que a gente ainda usa muito pouco no estado do Rio de Janeiro, fazendo a meia-culpa. Acho que não tem como a gente começar um processo sem requisitar essas imagens. No caso, claro, tem casos que são situações que ali tem um flagrante que o policial só chegou depois, não tem, né? Vão ter casos que não são tão essenciais, mas na maioria eu diria que é muito importante. Vem cá, você, e voltando para a nossa prática, você foi chamada para Fantástico, documentário sobre esse tema. Por quê? Qual foi a sua atuação na prática? Eu sei que tiveram casos interessantes lá. Foram casos assim que trazem bastante indignação, né? Sim. Porque, claro, e isso é muito importante também, não é só pedir as câmeras, você vai ter que analisar as câmeras. E não é simples, Não. Porque vem um volume muito grande de informação. Isso. Então, você tem que ir para a audiência já preparado. E a minha ação era de confronto. Não sei, eu sou um pouquinho, eu gosto um pouco de confrontar. Então, eu deixava, né, promotor perguntava, eu deixava vir a versão, né? E aí começava a cotejar. E muitas vezes interrompia a audiência para exibir a imagem que estaria confrontante. E por isso que você tem que saber aonde está aquela imagem, que o juiz não vai parar se você não souber onde está. Claro. Né? Então, pedir, tá aqui, tá esse número aqui, nessa minutagem policial, o senhor falou isso aqui, mas não é isso que as imagens mostram. Uma defesa estratégica, né? Uma defesa estratégica, e ia para o confronto, porque a audiência é o coração do processo, é a oralidade. Não adianta achar que depois você vai fazer uma linda alegação final que você vai printar e que às vezes vão ler. Quando você gera esse constrangimento durante a audiência, em que o juiz, o promotor, veem claramente que houve não vou falar uma mentira, né? Que a realidade foi falseada naquele RO, falar bonitinho, né? Quando perceber que aquilo dali não foi o que objetivamente ocorreu, eu acho que você desmorona até os maiores punitivistas, porque, né? Então, é muito bom, né, a verdade ali sendo exibida. Então, eu fazia isso, então, foi caso de você ver que a pessoa estava rendida, com a mão para cima, correndo, o policial atirou de fuzil num lugar habitado. Eram casos graves, e um deles que apareceu. E aí o policial prossegue na perseguição, a pessoa estava caída, você vê todas as câmeras, eles olhando, procurando, não acharam nada. Apresentaram o meu assistido como alguém que tivesse trocado tiros contra a polícia, porque ele estava ferido, né? Então tem que falar. Essa imagem aparecia. Aparecia num recorte, assim, uma imagem pequenininha. Por isso que tem que ser meticuloso. Sim. Não é simples. Mas, assim, para quem é advogado, tem muito menos causas, né? Então tem que olhar de cabo a rabo. A defensoria também. Também. Nosso trabalho. Não, é o nosso trabalho. Mas eu estou falando assim, que eu fiz um trabalho meticuloso, Sim. tendo um volume de processos muito grande. Sim. Então, o advogado que trabalha num universo muito menor de causas, ele com mais razão tem que se debruçar, né? Eu tô falando assim, não tem motivos, né? Sim. Não é mais do mesmo, tem que olhar tudo. E aí se via ele nessa imagem rendido,
e rendido mais para frente, com a mão para cima, não tinha como atirar, e o policial atirando de fuzil, num lugar habitado, depois se aproximando dele, ele sem nada, falando, não tô com nada. Aí o policial, cadê a peça? Cadê a peça? Não tinha nada. Então, esse foi um dos casos lá que apareceu. Meu marido ficou com medo, achando que eu seria morta, mas estou aqui viva. Você me ligou e perguntou. Vem cá, o que tu acha? Eu preciso. Porque foi uma matéria que eu fui muito firme, mas eu não consigo ser diferente. Sim. E nós somos a voz dessas pessoas que são criminalizadas sem provas. Hoje a gente vê o caso do Igor lá e do Thiago, que, né, sofreram o tiro pelas costas lá, sendo confundidos, nem confundidos foram, né? Uma pessoa achou que seria um justiceiro, viu 2 homens na moto, né, numa confusão, achou que poderia atirar. Sim. Então, se nós não fazemos essa investigação, que é nossa, essa investigação defensiva, no caso que vem, se nós não damos voz, a gente parece que é papo de defesa da defesa, né? Defesa patrocinada pela defensoria, pelo advogado, e não é. Então, eu fico muito feliz que esses casos venham à tona, mesmo que, às vezes, você se coloca um pouco... Sim, né, grau de vulnerabilidade. Num grau de vulnerabilidade, porque você está mexendo numa ferida, que são as ilegalidades, são as arbitrariedades. Mas nós somos a voz disso, então nós temos esse instrumento. Então, os advogados, né, como diria, né, Sobral Pinto, não é um lugar de covardes. Sim. Nós não podemos. Então, quem está na defesa criminal, você não quer arranjar problema, vai para a vara de família, vai ser civilista, né? Agora, advogado criminal tem que confrontar na audiência, tem que fazer isso, porque a gente tem que gerar esse constrangimento de falar assim, eu não posso manter essa prisão, eu não posso condenar essa pessoa com essa mentira deslavada sendo falada na minha frente. E esse confronto é o contraditório, né? Esse Sim. confronto é o efetivo contraditório. Exatamente. Você trazer boas informações para uma decisão final justa e o resultado é um resultado probatório e não... Quer dizer, o que eu quero falar nesse ponto, e chamando a temática para esse próprio podcast, que o objetivo aqui é colocar a defesa no centro da conversa, mas não com o objetivo de, como é que eu posso dizer, vamos absolver qualquer pessoa. Não, é trabalhar bem para trazer boas informações para que essa decisão seja justa, e nós estamos falando, agora nós estamos gravando esse podcast de 2025, é inadmissível que um policial atuando não tenha uma câmera na sua farda. Todos nós temos nossos celulares, o meu está aqui, eu já perdi, mas está por aqui. Todos nós somos vigiados, acabamos sendo vigiados, e numa atuação tão importante, e pior, né, Rafa, que a gente sabe, quem acaba sendo vitimado por isso são as pessoas mais vulneráveis que estão aí na nossa sociedade, e nós como defensoras públicas, sabemos muito, muito bem disso, né? Sim. Agora a pergunta, você ia me fazer... Não, então, agora eu vou chegar na pergunta. Por quê? E nessa gestão da prova é muito importante, né, Denise? A nossa obrigação é de pedir, e se aquilo ali está disponível, em se pedir no início, né, quando você assume o processo, ou já no flagrante, na situação, e você requerendo essa prova, você vai avaliar se ela é interessante ou não para ser trazida ao conhecimento judicial, que também tem do outro lado um órgão que é o órgão ministerial, que deveria primar também pela vinda dessa prova. Então, não existe aqui também nenhuma quebra da lealdade processual aí, tá? Para a gente deixar bem claro, em a defesa ter acesso a avaliar, né, a conveniência da juntada disso ao feito. Mas a minha pergunta, e a gente até se deparou com isso essa semana, e eu que acabei me deparando na minha prática, o pessoal que está ouvindo o podcast não está vendo, você deu uma risadinha aí, já vi que vem pergunta pesada. Vem, mas porque eu preciso... Pergunta difícil. Aí quem tiver aqui também, porque o que aconteceu? E foi na minha prática, e eu vi isso acontecendo. Eu virei a chata das câmeras, né? Então, lá em Madureira, pedi em todos os processos, mandava oficiar, 635, falando se cumpriu os requisitos da DPF, virei a chata, né? Porque eu falei, tem a DPF, tem que começar a encher o saco, né? Senão não adianta tanta luta se na prática a gente não pede. Aí começou a aparecer os policiais dizendo que não gravavam porque eles era da P2, que era do serviço reservado.
E, né, se a gente for colocar, a lei fala polícia ostensiva. Sim. Mas a DPF não faz distinção. Não faz Tanto que distinção. mandou para o BOP, para esses batalhões. Core para todos. Isso. O que você acha, professor? Óbvio que é necessário. Mas estamos diante. Volto ao nosso momento, 2025. Nós estamos diante de uma necessidade de publicizar todos os atos. Todos os atos, seja audiências, seja a nossa atividade como defensores públicos, o Ministério Público e, naturalmente, policiais. Você não pode ter um espaço reservado à clandestinidade e todas as outras reservado à abertura ao não sigilo. E principalmente, eu vou além, principalmente para essas atividades que são as mais sensíveis. A atuação tanto do CORE e do BOP são aquelas que são mais sensíveis. E no dia a dia a gente identifica que tem mais letalidade. Letalidade porque é o confronto. Sim. Agora, se você vivencia, né, vivencia no sentido de visualizar aquilo, traz segurança para o próprio policial, que está no CORE, que está no BOP, que está nessas polícias e também na Polícia Reservada. A Polícia Reservada é obtenção de informação reservada para subsidiar a atuação investigativa da polícia. Agora, não pode ela... E a partir do momento que ela não exerce generaliza. uma função ostensiva, Claro. senão você vai criar ali uma brecha, né? Que a gente sabe que essas brechas para as ilegalidades. Então foi isso que... Bom ouvir sua resposta, e foi isso que a gente colocou. Olha, você não pode, porque senão você vai... E eles tentam, né, sempre achar brecha no sistema. Então não é possível que a partir dali todo mundo estava sendo preso só pela Polícia Reservada. Obviamente, foi uma narrativa para evitar esse controle. Essas brechas, elas acabam tendo que ser realmente controladas para que não ocorram pela gente, pela defesa. Não que as outras instituições também não tenham o dever de fiscalizar. Tem, constitucionalmente. Mas o nosso podcast é para a defesa. Então, Exatamente. Nós temos que focar a energia na defesa e a defesa tem que atuar bem para esse controle, seja no momento de requerimento, de ofício, de audiência, de perguntas técnicas, e por isso que nós estamos aqui evoluindo nesse bate-papo. Exatamente. Muito bom falar contigo, Rafa. Viu? Te botei na saia justa, viu? Aí para todos os ouvintes vão ficar felizes. Você também teve que responder. É isso. Muito obrigado aí pela presença do nosso podcast Defesa em Pauta, sempre agradecendo a Lamarque, marketing jurídico de grandes advogados e advogadas aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Estou não, esperando né? o trabalho deles para minha foto profissional, porque eu só tenho foto, estou precisando daquelas fotos bonitas, igual você tirou. Tirei no outro dia. Quero ficar bonita igual o Dani. Senti até o modelo. Exatamente. Não, mas na verdade só quem me chamou de bonito foi minha mãe, né? Nem a esposa? Também. Então tá bom. Então tá bom. Obrigado, Rafa. Muito obrigado por vocês ouvirem mais um podcast. Até o próximo episódio. Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarque.